Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador, e sou especialista em mudanças climáticas e mercado de carbono em projetos de crédito de carbono. Estou sempre aqui no meu canal para transmitir a vocês informações, conhecimentos, experiências sobre o mercado de crédito de carbono, sobre os projetos de crédito de carbono e as oportunidades que surgem nesse contexto. Lembrando também que eu atuo junto às COPs, as Conferências das Partes sobre Mudanças Climáticas, junto à ONU, e também ao IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Pois bem, nesta ocasião, nesse nosso vídeo, para te tornar um expert em crédito de carbono, do absoluto zero, e também para que você possa lucrar, ter rentabilidade nesse mercado, nós vamos trazer aqui algumas informações específicas sobre uma determinada tipologia de projeto. Nós temos diferentes escopos de projetos que podem gerar créditos de carbono. Nós temos o escopo das energias, de uma forma geral, as energias renováveis, as energias menos intensas em carbono. Temos energia solar, eólica, hidrelétrica, biomassa, biogás, entre outras. E também temos o escopo do AFOLU, agricultura, florestas e outros usos da terra. A agricultura tem várias oportunidades, várias possibilidades, é algo bastante novo, mas que tem suscitado várias oportunidades e nós podemos atuar sim no mercado de crédito de carbono com projetos que visam reduzir as emissões e também aumentar o incremento, ter um incremento do carbono no solo, as emissões de gases de efeito estufa reduzidas por algum mecanismo e também o incremento do carbono no solo. Ok, agricultura, temos as florestas, conforme nós já mencionamos, as florestas que podem ser atividades de conservação florestal, portanto, os projetos RED, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, e também temos o afforestation, reforestation, reflorestamento, as atividades de reflorestamento. Então, para falar do AFOLU, temos alguns exemplos aí de oportunidades de projetos. E também temos os projetos nos processos industriais, esses processos industriais, por exemplo, que emitem mais gás de efeito estufa nas indústrias de cimento, nas indústrias metálicas, nas indústrias de alimentos, nas indústrias de uma forma geral, nós podemos reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Basta nós mapearmos as oportunidades. Então temos um grande elenco de possibilidades também de atuar no que se chama de IPO, setor IPO, que é Industrial Process and Products Use. Então nós temos Energy, em inglês energia, nós temos AFOLU, agricultura, florestas e os outros usos da terra. Nós temos o IPO e também temos o outro setor que eu gostaria de comentar hoje aqui sobre as oportunidades com o waste, que são os resíduos. E os resíduos, de uma forma geral, podem ser divididos em resíduos sólidos, líquidos. Nós eventualmente temos também resíduos gasosos, evidentemente, mas nós vamos centrar principalmente os nossos interesses nos resíduos sólidos e líquidos. Os resíduos sólidos, por exemplo, os resíduos industriais sólidos nós temos, que podem ser alvo de projetos de crédito de carbono. Também temos resíduos sólidos urbanos, os resíduos sólidos urbanos, que é o conhecido lixo, o lixo urbano, também pode ser alvo de projetos de crédito de carbono. E nós temos os efluentes, os dejetos animais, e os efluentes líquidos, ou as águas residuárias, que são os resíduos líquidos, por assim dizer, e os efluentes, assim chamados, nós podemos também ter projetos de crédito de carbono. E além disso, temos os dejetos animais, que também tem um certo efluente. No caso da suinocultura, os dejetos são tratados, assim como em outras categorias de dejetos, de resíduos e de efluentes, em meio líquido, em meio aquoso. Então nós temos aí a oportunidade de desenvolver projetos de redução das emissões de gases de efeito estufa com resíduos sólidos e efluentes, principalmente. E aí nos resíduos sólidos, a grande tipologia de projetos de crédito de carbono, que inclusive foi o primeiro projeto que foi registrado no MDL, no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, lá na época do Protocolo de Kyoto, quando começou, em 2004, foi o primeiro projeto registrado no mundo, e um projeto brasileiro, no estado do Rio de Janeiro, conhecido como Nova Gerar,
gerou o primeiro projeto de redução de emissões de gases de efeito estufa do mundo e do Brasil. Então o Brasil foi pioneiro nessa tipologia de projetos. Aí os projetos de resíduos, né? Resíduos sólidos urbanos, o lixo, né? Neste aterro, né? Chamado Nova Gerar, lá no Rio de Janeiro. Ok, então nós temos essa principal tipologia, né, de projetos de resíduos sólidos, no caso especificamente urbanos. Mas nós poderíamos ter também resíduos sólidos industriais, né? Poderíamos ter diferentes tipos aí, né, de resíduos que vêm da indústria, desde que sejam resíduos que tenham carga orgânica, né, principalmente, né, os resíduos que têm uma carga orgânica elevada. Veja só, o resíduo sólido urbano, o lixo, tem bastante, né, matéria orgânica, né? Nós dispomos, né, nós fazemos a disposição dos resíduos em locais. Um local menos adequado, que são os lixões, né, totalmente inadequado, né, nos aterros controlados e de melhor maneira nos aterros sanitários, né? Os aterros sanitários, eles conseguem ter um tratamento mais adequado. Não é a melhor tecnologia do mundo, já é, de certa forma, em muitos países considerada uma tecnologia superada, né? Porém, ainda nós temos no Brasil, né, muito que andar com as nossas tecnologias, portanto os aterros sanitários se configuram em oportunidades também nesse sentido tecnológico, né, e com viés para o mercado de crédito de carbono. Então nós estamos discutindo aqui, né, para que você possa enxergar oportunidades, né, de projetos nesse setor waste, de resíduos, né, de efluentes. Estamos falando dos aterros sanitários, né? Os aterros sanitários são projetos, são modalidades de projetos que podem estar no mercado de crédito de carbono, de gerar crédito de carbono, e normalmente gera uma grande quantidade de crédito de carbono. Se nós pegarmos o aterro sanitário lá da cidade de Manaus, gera por volta de 9 milhões de toneladas de crédito de carbono, né, em 10 anos. Portanto, projeto grandioso, que gera muitos créditos, e assim nós temos vários projetos de MDL, né, e projetos de crédito de carbono de uma forma mais geral para o mercado de crédito de carbono, advindos desses tratamentos em aterros sanitários. O lixão todo mundo sabe, né, é a disposição em locais inadequados, né, tudo misturado, né, a céu aberto. Então nós temos aí determinadas emissões nessa condição. Se nós tratarmos num ambiente anaeróbio, né, como são os aterros controlados, normalmente assim, né, nos aterros nós temos, como o nome mesmo diz, né, nós vamos enterrar, né, vamos aterrar esse resíduo. Então nós vamos dispor em camadas, né, com o resíduo e normalmente terra, né, e vamos fazendo camadas. E depois nós drenamos o metano que é produzido nesse processo de decomposição, né, do resíduo orgânico e queimamos, né, queimamos num flare, né, num queimador, esse metano. O metano é uma parte do biogás que é produzido no processo, né, de decomposição desses resíduos. Né. Normalmente aí varia entre 45 a 55, até pode ser um pouco mais da fração do biogás, né, que é inclusive é um gás combustível, né? Nós temos o metano. E o metano nós sabemos que é um gás poderoso, que tem um potencial de aquecimento global alto. Portanto, né, na medida que nós vamos reduzir as emissões de metano, nós geramos muitos créditos de carbono, porque ele é um gás poderoso, um gás de efeito estufa bastante importante, né, no nosso contexto das mudanças climáticas. Então no aterro controlado é assim, o aterro sanitário é mais organizado, né, já planejado, né, para determinados fins. Nós impermeabilizamos a base, né, com mantas de PEAD, normalmente nós colocamos argila, né, fazemos uma compactação com argila, né, fazemos a grande cavidade, vamos depositar o lixo, né, o resíduo sólido urbano nessa cavidade, impermeabilizada para evitar a drenagem do churume para o lençol freático, evitar a contaminação. Nós temos o nosso resíduo com as camadas, né, de terra, de solo, vamos tendo as camadas e vamos drenar igualmente, né, por dutos, né, tubulações, o nosso gás de efeito estufa ali, o nosso metano, nosso biogás. Esses dutos podem conduzir, né, uma central que vai purificar esse gás, né, esse biogás vai eventualmente queimar esse metano também, né, destruir esse metano, portanto reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e ou, né, acoplar a esse processo um sistema, né, de captura desse metano, desse gás, para a geração de energia, por exemplo, energia térmica ou energia elétrica, né, nós temos aí casos, né, vários casos de aterros que geram energia
elétrica. E essa energia elétrica, então, pode ser usada nas casas, nas edificações, no comércio, nas indústrias e assim por diante. É um combustível biológico, biogênico, né? E nós podemos, então, também desenvolver projetos de crédito de carbono para demonstrar, né, que essa tecnologia aplicada ao nosso projeto pode reduzir emissões de gases de efeito estufa, e assim nós organizamos o nosso projeto com a nossa linha de base, que são as emissões, com o cenário de maior nível de emissão, como se o projeto não existisse, por exemplo, num lixão ou num aterro controlado, e nós vamos mostrar que nós vamos recuperar aquele biogás, né, aquele metano, e vamos utilizar, destruí-lo e também usar para gerar energia, o que permite também substituir eventualmente energia elétrica e combustíveis fósseis, mostrando então com uma segunda vertente metodológica as reduções de emissões também, além da destruição do metano, né, também a geração de energia substitutiva a uma energia mais intensa em carbono, por exemplo, uma energia de um gás natural ou do diesel, etc. Então temos aí, né, uma grande possibilidade de desenvolver projetos com esta tipologia. E nós temos vários projetos assim no Brasil registrados no MDL que também estão, né, hoje esses projetos constam no mercado voluntário de carbono. Temos muitos projetos também em outros países do mundo, portanto, é uma tipologia de projeto que vale a pena nós ficarmos de olho, né? Nós temos vários escopos, já mencionamos aqui os 4 setores, né? Novamente, energia, AFOLU, processos industriais e uso de produtos. E o quarto, waste, né? O quarto é o waste, são os resíduos. Estamos falando aqui dos aterros, dos resíduos sólidos urbanos, né? Das oportunidades que nós temos com essa tipologia de projeto, para que você possa ser sempre aquele expert em crédito de carbono, em projetos de crédito de carbono do absoluto zero, mesmo que você não saiba nada, mesmo que você não tenha conhecimento do assunto, nós estamos aqui para te transmitir, né, esses conhecimentos, essas informações para que você possa conhecer desse assunto e eventualmente se interessar, se motivar a aprofundar, né, o seu conhecimento e possa assim desenvolver suas atividades profissionais e possa faturar também nesse mercado, né, com esse conhecimento. Perfeito? Muito bem. Então, se torne aí um expert em crédito de carbono, porque você terá oportunidades nesse mercado que é bastante grande. Ok, então vimos um pouco sobre os aterros, sobre os resíduos sólidos urbanos, e agora quais outras possibilidades? Vamos dar um outro exemplo aqui com efluentes, com resíduos líquidos, por assim dizer, né, que são as águas residuárias, tem vários nomes, né, depende do contexto que nós usamos essas terminologias. Mas um caso em particular são os dejetos animais, dejetos de animais que nós criamos. Nós criamos aí bovinos, suínos, aves, né? Por exemplo, são esses bastante comuns, né? As criações nas granjas, né? No caso de bovinos confinados também, né? Os bovinos no Brasil, em grande parte, né? Principalmente os de corte, são criados, né, de uma forma extensiva, né? Em pasto. Mas também temos bovinos semi-confinados e também confinados, como é o caso principalmente da bovinicultura leiteira, né? Então nós temos os bovinos confinados, que geram bastante, né, bastante dejetos que são, né, tratados em diferentes sistemas. No caso dos suínos em particular, nós temos as granjas, né? As aves também, mas vamos particularizar um pouco aqui em algum desses tipos de animais que nós criamos, né? As granjas de suínos. Nós temos muitas granjas de suínos no Brasil, Brasil afora, né? E os suínos, vocês devem saber, se não sabem aqui eu digo para vocês, né? Geram muitos dejetos, né? Eles são confinados, né, e ficam se alimentando o dia inteiro e produzindo dejetos. E esses dejetos, em grande quantidade, trazem vários problemas, vários impactos ambientais, né? Odor, né? Insetos, né? Eventualmente contaminação do lençol freático e do solo. E muitas das vezes esses dejetos de suinocultura são tratados em lagoas a céu aberto, né? Sem permeabilização, né, no lençol da base, né, do solo, e então trazendo inúmeros riscos, né, e problemas ao ambiente e também eventualmente à saúde humana. Então é muito importante tratar adequadamente esses dejetos animais. E uma das maneiras de tratar é utilizando biodigestores, né? Biodigestores é uma forma bastante importante, bastante interessante.
E como que nós fazemos isso? O efluente, que é obtido a partir da lavagem dos dejetos dos animais que produzem esses dejetos nas suas baias, né, são carreados para um reservatório, né, não mais aquela lagoa, né, a céu aberto, convencional, né, sem a impermeabilização, mas pelo contrário, nós vamos fazer uma impermeabilização, né, fazendo como se fosse uma piscina. Né, e esse efluente entra, né, nesse reservatório, e lá as bactérias metanogênicas vão agir, assim como seria na própria lagoa a céu aberto. Porém, nós vamos cobrir, né, com uma manta este reservatório de efluentes, e nós vamos ter uma maior ação das bactérias metanogênicas que vão agir num ambiente mais anaeróbio, né, e esse, né, processo vai produzir mais metano, e nós podemos vai processar, vai degradar mais rapidamente essa matéria orgânica, porque as bactérias é que degradam, né? As bactérias são uma máquina de degradação, né, de matéria orgânica. Eu costumo dizer que as árvores são uma máquina, né, de sequestrar carbono da atmosfera, e também as bactérias metanogênicas são uma máquina, né, de degradar matéria orgânica. Que beleza, né? A natureza é muito sábia, né? Provê para nós, né, as condições adequadas para nós utilizarmos com sabedoria, né, as suas virtudes. Ok, então nós vamos degradar essa matéria orgânica no biodigestor, vamos ter uma sedimentação do lodo que nós vamos tratar, compostar e usar como fertilizante, né? Vamos tratar adequadamente esse lodo, essa fração mais sólida, né, que decanta. A fração líquida vai ser devolvida ao corpo receptor, de onde nós tomamos aquela água, de onde nós utilizamos aquela água, que pode ser um córrego, um rio, etc. Né? Vamos devolver ao corpo receptor com melhor qualidade do que nós captamos, atendendo os parâmetros da legislação, e vamos ter a produção, né, de um gás, o mesmo biogás lá, nas características semelhantes ao nosso, aquele resíduo que nós produzimos, aquele gás que nós produzimos lá no nosso aterro sanitário. E esse biogás que também tem uma fração, né, de metano, entre 45% e 55%, até 60%, e ele também é um poderoso gás de efeito estufa, como já falamos, e nós vamos drená-lo, né, para um local adequado, para um reservatório adequado, e vamos destruí-lo. Se nós simplesmente queimamos isso num flare, nós já convertemos metano, que tem 20 e tantas vezes, né, potencial de aquecimento global 25, 28, depende um pouco do ano, né, e se é de uma maneira ou de outra, 25 a 28 vezes ali nós consideramos, né, o potencial de aquecimento global do metano, nós vamos converter em CO2 e vamos reduzir as emissões. Portanto, nós já teríamos aí direito a créditos de carbono. Mas vamos fazer mais do que isso. Nós vamos utilizar este biogás, depois de um tratamento, utilizar na propriedade, produzir energia elétrica, produzir energia térmica para aquecer as baias. Eventualmente, então, nós podemos usar nas casas. Eu conheço algumas granjas, né, algumas propriedades aqui no Brasil, particularmente no oeste do Paraná, que nós temos exatamente esse modelo. Até as caminhonetes andam a gás, né? Eles invasam inclusive o gás. Podemos utilizar aí o líquido na fertirrigação da propriedade, né? Nós podemos usar o composto para a fertilização das culturas, né? Então nós podemos aproveitar integralmente esses dejetos, né, e ainda gerar créditos de carbono, fazer um projeto, né, de crédito de carbono. Evidentemente tem que ter escala um projeto. Nós falamos bastante sobre a questão de escala. Todo projeto de crédito de carbono tem que ter uma escala. Nós não podemos fazer um projeto de crédito de carbono muito pequeno hoje para os padrões de mercado, principalmente o mercado internacional. Se futuramente nós tivermos um mercado que, digamos, tenha condições de assimilar mais esses projetos de menor escala, nós conseguiremos replicar muito mais esse modelo em várias propriedades e não nos preocuparmos tanto com a questão escala. Hoje um grande desafio no mercado de crédito de carbono é ter escala para projetos florestais em pequenas propriedades, para biodigestores, para granjas, para outras tipologias na agricultura mesmo, carbono no solo, enfim, para um elenco grande de empreendimentos, né, de atividades que são de menor escala. Temos que viabilizar isso. Esperamos aí que com o mercado brasileiro de crédito de carbono e outras oportunidades no mercado internacional que sejam mais simplificadas, mais acessíveis, nós possamos então desenvolver mais projetos com essa vertente em escala menor, beneficiando mais socialmente o nosso interior, as nossas propriedades, os nossos
empreendedores de uma forma geral, industriais, comerciais, de uma forma mais abrangente. Hoje ainda, infelizmente, né, a gente pode dizer, é uma crítica, os projetos e o mercado de crédito de carbono favoreceu muito os grandes, né? Podemos, claro, também ter projetos grandes, mas devemos ter oportunidades para os pequenos e médios. Então, assim, nós estamos comentando aqui, né, sobre oportunidades de projetos de crédito de carbono, né, de redução de emissões de gases de efeito estufa com resíduos e com efluentes, né, resíduos sólidos, efluentes, líquidos, né, para que nós possamos abrir a nossa mente, né, e visualizar mais oportunidades, mais possibilidades, para que você possa se tornar aquele expert, né, em crédito de carbono do absoluto zero e também possa faturar alto com esse mercado que é bilionário. Esse mercado está em franco crescimento. Nós tivemos aí, né, o lançamento edital do BNDES com 100 milhões para aquisição de crédito de carbono. Né? Nós tivemos aí, né, outras chamadas públicas, leilões, aquisições de crédito de carbono por diferentes canais. Então isso está cada vez mais permeando, né, a nossa economia, a nossa sociedade. Nós temos que estar preparados para agir, para atuar em vários flancos, né, dessas oportunidades que estão se abrindo. Falamos de dois casos aqui em particular, os aterros sanitários e os biodigestores. E seria possível desenvolver ainda outros tipos de projetos de crédito de carbono com resíduos e com efluentes? Sem dúvidas, temos muitas outras possibilidades. Eu vou citar ainda mais uma possibilidade aqui agora, que é a oportunidade dos efluentes agroindustriais, principalmente nos laticínios, nas fábricas de celulose, e em particular você pode encontrar alguns projetos assim, né, dos abatedouros de animais, principalmente de bovinos, os frigoríficos. Né? É uma atividade de geração, né, de produção de proteína animal, e o Brasil hoje é um grande produtor de proteína animal, de bovinos, não só de bovinos, mas particularmente de bovinos. O Brasil é um grande exportador, portanto, um grande player internacional, e nós temos muitos frigoríficos Brasil afora, né? Temos um rebanho bastante expressivo de mais de 200 milhões de cabeças, né, de bovinos, né? E temos aí então que tratar os resíduos, os dejetos, os efluentes, né, desses animais. No caso específico do abate de animais, nas indústrias de proteína animal, particularmente de bovinos, nós temos uma elevada carga orgânica e uma grande quantidade de efluentes. A carga orgânica é muito elevada, muito mais que o esgoto humano, né? Bastante elevado. Nós falamos às vezes de 5 mil, né? Que é o ADQO, né? Então, bastante elevado, muito mais, né, acentuado do que no caso do esgoto doméstico, né? 5 mil, né? Então temos um valor bastante elevado, que é uma referência, né? Se vocês pegarem alguns projetos que tem de MDL, por exemplo, né, aí nós vamos encontrar uma carga orgânica bastante elevada em termos de QO. Além disso, nós temos um volume muito grande, né, de efluentes, por volta de 2,5 metros cúbicos por animal abatido. Então você gera uma quantidade imensa, né, de efluentes. E onde serão dispostos esses efluentes, né, no processo de abate e lavagem, né, do animal após o seu abate, né? Nós temos dois tipos de lagoas, as lagoas da linha vermelha e a linha verde. A linha vermelha é associada a sangue, né, essa parte do animal, e os resíduos estomacais são associados aí a essa lagoa verde, né? Então nós temos essas duas frentes. E esses é uma coisa bastante, né, feia, assim, né, do ponto de vista da percepção, mas nós temos que tratar esses efluentes. E nos nossos frigoríficos nós tratamos muitas vezes em lagoas. E essas lagoas, tendo, né, essas duas linhas, nós vamos ter que nos valer novamente das bactérias metanogênicas, nossas aliadas bactérias metanogênicas, que degradam essas lagoas, esses efluentes nas lagoas. As lagoas mais anaeróbias são mais profundas, né? Normalmente são mais profundas. E as primeiras lagoas, normalmente nós temos uma sequência de lagoas. Aliás, eu esqueci de falar lá no caso dos biodigestores, também nós temos uma sequência de lagoas, normalmente 4 lagoas, né? É bastante usual. Então nós temos uma lagoa mais profunda, que é a anaeróbia, depois uma segunda que continua ainda anaeróbia, uma terceira que é facultativa, ou seja, semi-anaeróbia ou semi-aeróbia, né? Mais rasa, e uma quarta lagoa normalmente de polimento, que nós vamos eliminar patógenos, nós vamos
né, adicionar alguns produtos para melhorar, para polir o nosso efluente. E assim, voltando ao caso dos efluentes agroindustriais, especificamente no caso, né, da nossa, do nosso frigorífico, né, da nossa unidade de produção de proteína animal, nós temos bastante produção de metano. Né? E essa produção de metano gera, portanto, as emissões para a atmosfera. E o que nós podemos fazer? Né? Nós queremos degradar a matéria orgânica, mas vamos produzir metano. E como é que nós podemos reduzir, né, essa emissão de metano? Nós podemos utilizar um sistema de difusão de ar, por exemplo. Né? É um sistema de tratamento possível que nós vamos diminuir o anaerobismo. Né? Nós vamos então reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E existem projetos de crédito de carbono assim, né, para o mercado. Existem metodologias do MDL, né, que nos ensinou toda, é uma escola, né, de como fazer projetos de crédito de carbono, e nós temos assim então a redução de emissões. Nós podemos contabilizar essas emissões ao longo, né, minimamente de 7 anos. Né? Normalmente esses projetos de resíduos são de 7 anos sem renovações, ou com 7 anos com 2 renovações, ou 10 anos sem nenhuma renovação. Vale a pena fazer o seguinte comentário. Para fazer as renovações, eu tenho que mudar a linha de base. E a linha de base é a emissão na ausência do projeto. Nós já explicamos um pouco mais o conceito de linha de base e de adicionalidade. Nós vamos ainda em outros vídeos aqui aprofundar esse conceito, que é muito importante. Esses conceitos, porque para desenvolver projetos de crédito de carbono nós temos que entender certos conceitos, certas lógicas, né, para poder fazer projetos competentes. Então nós vimos aqui pelo menos 3 possibilidades de desenvolver projetos sem resíduos e efluentes. Os aterros sanitários, né, que geram muitos créditos de carbono, a suinocultura por meio dos biodigestores, né, reduzindo metano, aliás, os 3, né, reduzem metano, e também o tratamento dos efluentes agroindustriais, por exemplo, os abatedouros de bovinos, mas também poderia ser em fábricas de papel, né, em etes de fábricas de papel, de celulose, e também de laticínios, etc. Né? Pelo menos exemplificamos 3 casos aqui. Portanto, aí você deve ter, né, visualizado, né, várias possibilidades, além destas que eu mencionei. Né? E assim você vai aos poucos, né, com esse conhecimento, com esse diálogo que fazemos aqui periodicamente no nosso canal, você vai crescendo no conhecimento, vai evoluindo, para que você possa se tornar um expert em crédito de carbono do absoluto zero e também possa faturar alto nesse mercado bilionário, que todos nós temos oportunidade, os agrônomos, os veterinários, zootecnistas, florestais, ambientais, biólogos, para falar apenas do nosso mundo aqui, mais do Afolu, né? Que nós temos interesse bastante nas florestas, na agricultura, nas atividades de criação de animais, mas também outros profissionais, né? Existe espaço para todos os profissionais, né? Nós podemos dizer amplamente. Então, se capacite mais, se torne um expert em crédito de carbono do absoluto zero para lucrar alto nesse mercado bilionário. Siga-nos nos nossos canais, sempre fique atento, né, para que você possa visualizar mais e mais oportunidades. Ok? Me despeço aqui e deixo aqui o meu grande abraço. Tchau, tchau.